Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Sempre bom ter vocês aqui, Clive e Liliane. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que são as polaridades, né? Prazer é meu, muito bom estar aqui sempre. Obrigado, Sandra, obrigado, Liliane, pelo convite. Estamos aí. Bom, dá para Quer falar começar, de Lili, falando? polaridade. Eu ia falar exatamente assim, que não dá para a gente começar a falar de polaridade sem a gente ir lá para as leis herméticas, né? Que é uma das leis herméticas e que dentro dessas leis herméticas acaba se tornando uma lei natural. Se é uma lei natural, ela faz parte. E por ela fazer parte, não tem como a gente burlar essa lei, né? Nenhuma lei dá para ser burlada, principalmente a lei natural, que são as leis que regem o universo. E a lei da polaridade é uma dessas leis. Né? Então, quando a gente fala de polaridade, a gente está falando de dois pontos distantes, mas ao mesmo tempo pertencentes à mesma linha. Então, é como se fosse o 0 e o 100. Né? Mas ao mesmo tempo, eles fazem parte, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Né? E se a gente pega uma linha reta e a gente transforma isso num círculo, a gente une as pontas, elas vão acabar se encontrando. Então, não existe, na realidade, a polaridade por si só, né? Existe a energia daquilo que a gente denomina polaridade, porque a gente tem isso dentro de nós. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, a gente está triste, a gente está contente, às vezes a gente está com medo, às vezes a gente está com coragem, mas isso já está em nós, né? Não tem como separar a polaridade. O que muda é o grau. Né? Então, às vezes, eu estou com um pouquinho de medo, eu estou com um pouco mais de medo, mas mesmo assim, eu tenho a coragem dentro de mim. Eu posso estar triste hoje, mas eu tenho a felicidade dentro de mim. Eu posso estar passando por um momento onde eu me sinto fraco, mas eu tenho a força dentro de mim. Então, a polaridade é isso, ela está em nós, ela existe em nós. E ela é uma constante, não tem como separar, não tem como dizer ou isso ou aquilo, porque não dá, não existe, né, essa separação. Quando a gente separa, a gente acaba vivendo pela metade, sendo pela metade e atuando na vida como metade, né? Pelo menos é assim que eu encaro, que eu vejo a polaridade. Dentro da medicina chinesa, né, as polaridades elas são complementares, conforme você mencionou aí. Então, por exemplo, só existe o dia porque tem a noite, só tem o quente porque tem o frio, só tem o claro porque tem o escuro. Um não vai existir sem o outro. Então, eu sempre falo muito, quando vou explicar um pouquinho sobre medicina chinesa, que dentro de um dia de 24 horas, nós passamos por essa polaridade. Então, por exemplo, quando o dia está amanhecendo, nós temos uma parte do céu que está ficando clarinha, enquanto uma grande parte do céu ainda está escura. Ao meio-dia, nós temos o sol no seu ápice, está muito claro. Daí, no fim do dia, nós temos novamente uma parte do céu que está mais clara e uma outra que está começando a ficar escura, até que no fim do dia, lá na meia-noite, está o ápice do escuro. Então, a vida passa por essas fases, por essas polaridades, e nós precisamos nos adaptar com essa realidade. Então, é não enxergar a polaridade como certo ou errado, né, porque daí entra o julgamento, ou como bom ou ruim, o bem e o mal, porque é o que a gente faz o tempo inteiro. Né? O julgamento, ele existe em tudo. E a gente fica julgando o tempo todo as pessoas, as circunstâncias, as situações. Então, se nós pegarmos esse exemplo e falarmos aí de acho que dentro das constelações familiares, né, a gente também o que é errado, como é que entra o julgamento. Então, se pegarmos alguém que mora lá no Líbano, lá, culturalmente, socialmente, moralmente, não tem problema algum se a pessoa casar com 3, 4, 5 pessoas, porque a poligamia faz parte da cultura deles, não existe certo e errado. Aqui, tecnicamente, no Ocidente, existe uma cultura da monogamia. Então, a gente vai entrar com esse conceito de certo e errado, mas será que existe esse certo e errado? Então, se a gente olhar, acho que com mais profundidade, a gente precisa compreender que, dentro da lei natural, a polaridade faz parte, não vai entrar nesse julgamento de certo e errado. Uhum. Aí, quando a gente entra no julgamento, a gente traz um peso, né? E esse peso, ele, de certa forma, acaba dificultando a nossa caminhada, né? Porque o julgamento, ele limita, né? E quando tem essa limitação, a gente acaba não enxergando todas as outras possibilidades.
né? Então, diante de uma situação, diante de um problema, eu vou usar de novo o medo, né? Se eu tô com muito medo, eu não vou lá e eu não enfrento. E aí, o que eu faço? Eu não enxergo as possibilidades que essa situação poderia me trazer para eu desenvolver a minha coragem, né? Ou senão eu condeno muito uma situação de uma determinada pessoa e eu não me permito conhecer essa pessoa. Então, eu pus um rótulo nessa pessoa e a partir do momento que eu coloco um rótulo, eu não permito realmente conhecer a essência dela. Então, por causa disso, eu acabo limitando os meus conhecimentos, o meu aprendizado, minha linha de amigos, né? E assim eu vou cada vez mais me isolando em determinadas situações, porque eu tenho esse julgamento muito forte dentro de mim. E o julgamento, além dele ter esse peso, ele não permite com que eu aprenda, que eu experimente, né? E eu gosto muito de dizer que a vida é um experimento, né? A vida é uma experiência. Eu só aprendo a partir do momento que eu me permito experimentar as coisas, né? Aí eu posso dizer se eu gosto ou se eu não gosto, né? Então, eu gosto só de sorvete de limão. Tá, mas você já tomou sorvete de creme? Não, então experimenta para ver se você gosta. Não gosto, vou ficar com de limão. Então, ok, mas eu fui lá e experimentei, né? Então, quando eu tenho julgamento, eu não me permito experimentar, e eu não permito viver, eu não permito ter uma opinião que realmente é uma opinião dentro da realidade e não dentro daquilo que eu acho que é, né? Porque hoje também a gente tem muito esse achismo, né? Eu acho, então eu não vou fazer. Eu acho que a pessoa é assim, então eu não vou nem conversar com ela. Quantas vezes a gente se depara com pessoas maravilhosas que nós tínhamos um pezinho atrás, porque a gente achava que a pessoa era assim, o assado, e quando você se disponibiliza a conversar com ela, você percebe que é uma pessoa incrível, né? E quanta experiência tem. E quando eu tenho um julgamento, quando eu entro, por exemplo, numa polaridade do certo e errado, que a opinião da outra pessoa é diferente da minha, né? Então eu condeno, e eu não me permito nem ouvir, eu deixo de aprender. E a gente viveu muito isso, né? Os extremos de opiniões. E com isso, o que acontece? A gente gera o quê? Conflito, a gente gera divisão e a gente gera falta de aprendizado, falta de troca mesmo, né? De experiência. E aí a gente fica limitado. Então a polaridade, ela é muito importante no sentido de você entender que ela está, né? Aqui com a gente, ela faz parte, e ela existe exatamente para que a gente possa ir para o outro lado, para o outro extremo, né? E a ponte para isso exatamente é você se permitir ouvir o outro, conhecer o outro, mas acima de tudo também se conhecer e entender, né? Que, por exemplo, uma pintura, um quadro, só existe porque tem a luz e a sombra. Você só pode ver aquele cenário maravilhoso, aquelas pinturas maravilhosas, porque o artista foi lá e trabalhou minuciosamente na luz e na sombra. Né? Então, quando você percebe isso numa pintura, você fala, nossa, isso é o todo. Né? E a gente é igual. Né? Não tem diferença, nós somos como uma pintura. Nós temos a luz, nós temos a sombra, nós temos as cores, né? Nós temos pinceladas mais fortes, pinceladas mais leves, né? É assim que nós somos. Então, tudo isso faz parte da gente, né? Nós somos essa grande tela, né? E como que a gente pode mudar isso? Né? Através do nosso próprio mental, aquilo que a gente chama de alquimia mental, né? Então, a gente vai trabalhando aqui dentro, né? Eu tô com medo, mas eu vou devagarinho, um passo de cada vez, e a gente vai galgando os degraus, né, em direção ao nosso objetivo, aquilo que a gente quer, sempre com muito respeito. E quando a gente fala de respeito aqui, não é só por nós, mas é também pelo outro, né? Quando eu olho o outro com respeito, aí sim, eu posso também fazer uma conexão verdadeira com ele. Puxando um pouco o que você estava falando, estava pensando aqui, não, pensando numa forma de representar isso que você estava falando, né? Só para os nossos ouvintes aqui verem, imagina que você está com isso na sua frente, você está nessa posição aqui, né? Então, eu vou perguntar para essa pessoa que está aqui, olhando para esse número, perguntando qual que é o número que ele está vendo. Agora, só que tem uma outra pessoa que está aqui. Só que essa pessoa que está aqui, ela está vendo nessa posição, né? E é o mesmo, teoricamente, é o mesmo. Então, a hora que você chama a pessoa para o seu lado e pede para olhar aquela figura, aquele problema,
do mesmo prisma que ela está vendo, ela talvez possa enxergar aquilo que você está vendo, né? Então, é só para esclarecer que às vezes a gente... Porque o número continua, a imagem é a mesma, né? Só depende de como que você está olhando ela. Então, acho que é importante isso que você comentou, de a gente não fazer pré-julgamento e tentar ter esse diálogo, de tentar olhar e escutar o que a pessoa está vendo, por que prisma que ela está vendo aquilo, né? Antes de julgar. E aí tomar uma decisão, né? Quem sabe os dois do mesmo lado fala, puxa vida, isso aqui desse lado é um 6 e realmente desse lado é um 9, né? Eles podem chegar na mesma conclusão ou não. Mas se você não dá a oportunidade da pessoa poder dialogar com você e você tentar se colocar no lugar dela, fica muito difícil, né? Então, acho que essa parte da gente fazer um julgamento ou pré-julgamento é muito sério, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Naturalmente, nós somos juízes, né? Então, a gente já vai julgando todo mundo. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso e tentar escutar mais e tentar entender, né, o porquê, para quê, perguntar para a pessoa, mas como é que você está vendo isso? Por que você está vendo assim? E tentar chegar numa conclusão. Aí, quem sabe você vai mudar de opinião ou essa pessoa vai talvez mudar de opinião ou não vai mudar, né? Mas ela não deixa de ter uma essência divina, como você estava falando, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então, ela não deixa de ser isso, em nenhum momento. Então, é isso. Eu só queria complementar com essa parte visual aqui, que eu acho que traz um pouco de entendimento, assim, porque as pessoas sempre acham, não, aquilo é assim e não tem como mudar, né? Mas a gente está mostrando uma mesma imagem que, olhando de lugares diferentes, você tem um número diferente. E é bacana esse exemplo, porque o que a gente observa hoje nas redes sociais, as pessoas fazem muito recortes, né? E elas se baseiam naquele recorte que ela viu. Ela não vê a história toda. E aí, em cima desse recorte, ela tem um julgamento, ela tem uma opinião, ela tem uma crítica. E geralmente é uma crítica, é uma coisa pesada, né? Então, Cancelamento, né? Oi? Cancelamento. Isso. O grupo Então, de gente cancelando, quando vai entender, a pessoa não tem oportunidade de poder se debater ou de poder explicar, né, o lado dela. Exatamente. É aquela velha história, né? A gente tem um ditado, né? Escuta os dois lados da história, né? Porque sempre tem duas versões, às vezes mais versões. Então não tem só uma versão. Existe a minha, existe a sua, existe a da Sandra, né? Então, quando nós escutamos todas as versões, os dois lados da história, aí sim a gente pode ter uma opinião completa e não só uma opinião baseada num recorte. E esse recorte traz um julgamento que exatamente às vezes pode até prejudicar a vida da pessoa, em vez de beneficiar, né? Então é olhar o todo e não só as partes. É interessante isso que vocês estão falando, porque me vem muito assim, na questão da polaridade, na maioria das vezes as pessoas elas escolhem um lado e excluem outro, né? Então também isso traz esse movimento da exclusão. Você, então eu vou escolher ficar do lado do 6, ou vou escolher ficar do lado do 9 e não vou olhar para outra possibilidade. Quando na realidade, eu acho que a gente deveria aqui, até brincar, a gente poderia usar a conjunção, ao invés de uma coisa ou outra, uma coisa e outra, que é a união dos opostos. A polaridade, acho que ela traz essa possibilidade, né, de você não precisa ficar só de um lado, ser extremista, que é o que acontece muitas vezes, nessas questões religiosas, nas questões ligadas ao preconceito, as opiniões que as pessoas têm, né, elas escolhem um lado e elas ficam ali veementemente dizendo que o lado delas é que está correto, quando na realidade, será que existe o certo e o errado? Então acho que a questão não é o ou, é o e. Vamos trabalhar uma coisa e outra, unindo as coisas, porque daí você inclui os dois lados, isso traz mais leveza do que ficar excluindo as coisas. Não sei se me fiz clara, mas... Não, perfeito, foi bem claro. E é bem isso mesmo, e a gente observa isso no dia a dia, né? Eu preciso escolher um lado, eu preciso ser alguma coisa, e na realidade nós somos o quê? Somos seres humanos, que estamos vivendo, passando uma temporada aqui no planeta Terra, exercendo uma função, uma profissão, né? E essa profissão, ela pode mudar ao longo da nossa jornada, né? Então nós não somos, nós estamos, né? E
a única verdade que nós temos, a única certeza que nós temos, né, é que nós estamos aqui nos desenvolvendo e aprendendo, né? Então, dentro desse aprendizado, é o tudo, né? É tudo, é o todo. Então, não tem como você excluir, não tem como você deixar uma partezinha fora, né? Você pode realmente saber o que você quer levar, mas você sabe que aquilo também existe. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, viajar para a praia, tem o campo e a praia. Não, eu quero ir para a praia, mas eu sei que o campo existe. Eu sei que é um exemplo bem simples, mas é bem isso, né? Acho que a gente pode começar a entender. Não, não tem praia, não tem campo, só tem praia. Não, existem os dois lados, existem os dois lugares. E na vida, para tudo é assim. Seja para você conversar com as pessoas, seja para você conviver com as pessoas, seja você com você mesmo, né? Entender que você não vai estar 100% alegre, feliz, saltitante, que você vai ter momentos onde você vai se sentir triste, tem momentos em que você vai se sentir fracassado, derrotado, mas você vai lavar o rosto, tomar um banho, chorar o que tiver que chorar, se for necessário, respirar e falar, não, foi só um momento, mas tem um outro momento, e esse outro momento tem a força, tem a coragem, tem a vontade, e eu vou continuar. Então, é entender que você tem isso dentro, você vai oscilar. Então, um dia você vai estar mais tristinho, um dia você vai estar mais alegre, um dia você vai estar mais disponível para a vida, outro dia menos disponível. Tem dia que você vai querer trabalhar arduamente o dia todo, tem dia que você fala, nossa, eu preciso de um tempo para descansar, né? Tem dia que você vai dormir um pouco mais, e tá tudo certo. Né? Tem dia que você vai acordar cedo. Então, assim, você vai dosar isso, porque, na realidade, o que é a polaridade, né? O que entra dentro dessa situação toda? É o equilíbrio, né? Então, eu tenho o cansaço, mas então eu posso descansar, então eu vou me permitir descansar. E quando eu me permito descansar, eu equilibro isso, e aí eu tenho o caminho do meio, né? E nesse caminho do meio eu ando. Então, eu não nego e nem renego nenhuma dessas partes. Eu simplesmente me permito transitar por essa linha. Quando eu falei, é uma linha, só vai mudando o grau, né? Então, assim, eu cheguei aqui no caminho do meio, pô, é aqui que eu vou ficar, aqui me faz bem. Tá. E aí, só que vai chegar uma hora que você fala assim, nossa, mas mesmo assim, no caminho do meio, vão acontecer situações que vão te puxar um pouco para essa situação de tristeza, de dor, de lamúria. Situações vão acontecer. Mas você vai passar, você vai para o extremo, mas você vai perceber que você só vai passar, você não vai ficar, né? E aí que está a chave também. Às vezes as pessoas vão para o extremo e permanecem. E elas só vivem esse extremo, esse extremo, esse extremo, esse extremo. E a linha toda, né? E tudo, porque a linha é o aprendizado, é o caminho, né? Eu acho que a linha entre os dois pontos, essa linha que liga os dois pontos, é o caminho, é a ponte, né? E você vai passar por essa ponte. Tem dia que você vai até o outro ponto, tem dia que você não vai, você vai falar assim, não quero ir para cá, quero ficar aqui no meio do caminho mesmo. Eu já quero ficar mais para a ponta de cá. E tá tudo certo, mas entenda que essa ponte existe, essa linha que liga os dois pontos existe, você vai transitar nela. Então não tem como você não passar pelas polaridades, não existe isso. A polaridade existe dentro de você, né? Então cabe você só perceber em que grau dessa polaridade você está. Qual pontinho lá, os pontinhos, é como uma régua, né? Você tem os centímetros e os milímetros. Eu diria que as polaridades são os centímetros e a linha, os milímetros formam a linha. Então você vai estar nos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Você vai transitar, mas você não precisa viver nos extremos dos centímetros. Então, acho que isso é importante, é você reconhecer que existem os centímetros, mas dentro dos centímetros, os milímetros. E é lá nos milímetros que você vai transitar. E tá tudo certo, porque não dá para ficar nos extremos. Quando você fica nos extremos, você fica limitado. Você não vive todas as experiências que a vida lhe proporciona. E, como eu já falei, a vida é experiência. E através da experiência, a gente aprende. Eu sei que eu repito isso, mas é fundamental a gente ter esse conhecimento de que a vida, ela permite com que você aprenda todos os dias. E para isso você precisa, assim, transitar nas polaridades e não ficar nas polaridades. E quando você fala isso, me lembra muito do filme Divertidamente, né? Acho que ele traz bem essa informação, né? Da alegria lá querendo comandar tudo e todos, mas o quanto a tristeza também faz parte e precisa ser vista.
Só que nós somos uma sociedade que muitas vezes nós não admitimos determinadas coisas. Então, as pessoas elas não querem ver a outra triste. É como se você não pudesse ficar triste, é como se você, às vezes você não pudesse vivenciar o seu luto por alguma questão. Não, você tem que melhorar, você tem que sarar, você tem que dar a volta por cima. Mas tudo tem um tempo certo para que aconteça. Então, acho que essa exclusão, né? Nós temos essa mania de excluir as coisas por conta do julgamento e nós não damos lugar àquilo que precisa ser visto. Então, a polaridade faz parte, a tristeza faz parte, assim como a alegria. E assim como no filme, né? Não é spoiler, mas a partir do momento que a alegria é vista e ela é permitido a ela, né, causar aquela confusão toda, mas ela é colocada no lugar dela, as coisas se equilibram, que foi o que você trouxe. O equilíbrio, ele é o ponto-chave para tudo isso, para lidar com a polaridade, mas é importante olhar para a luz e para a sombra, para o bom e para o mal, porque eles fazem parte de tudo na vida. E quando... Pode falar, Cláudia. Não, quando a Sandra comentou agora sobre isso, eu fiquei imaginando nas redes sociais que, na verdade, o pessoal faz um esforço para parecer que está super bem, que está tudo ótimo, fazem fotos fakes, né, e tudo só para dar esse glamour, assim, né, na vida deles, e na realidade, às vezes, não é exatamente aquilo, né. Então, acho que para a pessoa também tomar um pouco de cuidado para não começar a viver, né, um pouco mais para os outros, até nessa polaridade de que sempre está tudo bem, né? E, tomar um pouco de cuidado com nesse sentido, né? Das redes. Quando você fala das redes sociais, vou te interromper mais um pouquinho, Lili. Acho que também fica muito quantos haters tem nas redes sociais, né? As pessoas que estão ali só para provocar o outro, ficar contra o outro, não concordando com nada e criando essa polêmica, essa onda de raiva mesmo, de destruição. Então, o quanto isso também existe, da mesma maneira que tem o amor, né? O amor e o ódio, as pessoas se polarizam fortemente para criar essa distorção. Parece que dá mais like se você fizer um barraco maior, né? Infelizmente é isso, porque quando você estava falando das redes sociais, é exatamente isso. A imagem que a pessoa vende, né? A imagem que a pessoa passa. Então é só uma imagem, é só uma ilusão, é só uma máscara. Tira essa máscara e atrás da máscara tem a tua realidade. Tem quem é você de verdade. Às vezes você não valoriza quem é você. Você fica escondido atrás de uma máscara que a sociedade impõe, que a sociedade, de certa forma, não vou dizer que ela obriga, tá? Porque ela obriga se você não tem uma força interior. Ela só vai te obrigar a usar essa máscara se você não tem conhecimento de quem você é de verdade. Se você não tem, não se dá o valor e o respeito que você realmente merece. Então você só vai na onda se você realmente não acredita quem é você. E você sabe que todos nós temos uma força infinita. Então, a partir do momento que você está em paz com você, com a tua imagem, no sentido não a imagem que eu mostro, mas a minha imagem em relação àquilo que eu sou de verdade, se você não está satisfeito com isso, se você não reconhece isso dentro de você, se você não reconhece a tua individualidade, se você não reconhece as suas capacidades, habilidades, se você não reconhece como essas capacidades e habilidades são importantes para você e para o mundo, porque ninguém nasce com uma habilidade que não é importante, ninguém nasce com uma habilidade que não vai ser útil para o mundo. Né? A partir do momento que você se nega a usar essa habilidade e ir na massa e ficar com uma imagem meio, parece aqueles carimbos repetidos, né? A partir do momento que você se torna essa figurinha repetida, você acaba perdendo a tua energia, a tua essência, a tua força, e você não usa todo o teu potencial, você não se disponibiliza para fazer aquilo que você veio fazer realmente, o seu propósito maior. E o teu propósito maior, com certeza, é a coisa mais importante que você veio desenvolver aqui. E esse propósito ele pode ir mudando ao longo da vida, ao longo da trajetória, porque a gente vai crescendo, vai adquirindo conhecimento, vai fazendo novas experiências, conhecendo novas pessoas, e a partir daí você vai se moldando a novas possibilidades e a novos propósitos, né? Então, de repente, eu nasci para ser X, mas ao longo da minha jornada eu percebi que eu posso fazer o Y também. Então, você vai agregando, e é isso que é a vida, né? Você vai agregando. E quando você fica na massa, nessa imagem que você fica, que a massa, né, das redes sociais, assim, de certa forma impõe, você percebe que você não agrega, você fica numa linha horizontal constante,
né? Você não fica no movimento espiral, que é o crescer, você fica aqui, ó, né? Então, a partir do momento que você começa a olhar para você, dá lugar a tudo que você é, dá lugar a essas polaridades com equilíbrio, vivendo tudo isso, vivendo quem é você, você sai dessa necessidade de postar só um lado da tua vida, né? Só um lado daquilo que você julga que é importante, porque os outros também acham que é importante. E às Sim. vezes a gente acaba até saindo das redes sociais, né? Quando você percebe que, nossa, não é por aí o caminho, né? Então a gente vai, às vezes não sai, alguns saem das redes sociais, outros encontram outro caminho para ser útil nas redes sociais, né? E não só mostrar a imagem. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, eu acho, né? Porque você lidar com o seu lado de sombra também não é fácil, né? É um dia de cada vez, um passo de cada vez, é entender que chorar tá tudo certo, né? Eu acho que é fundamental o choro, né? Eu acho que o choro é libertador, ele limpa a alma, ele lava a alma, não tem nada de errado chorar. Para isso que existem os canais lacrimais. Se não fosse para chorar, os canais lacrimais não existiriam. Então, assim, o choro, ele faz parte também, ele é libertador. E a partir do momento que você chora e lava mesmo a tua alma, você vai parece que vem uma força de dentro, você fala assim, nossa, agora eu tô enxergando melhor, eu tô vendo melhor. Então é como se fosse um banho mesmo, né? Um banho interno. Então, não tem nada de mais chorar, não tem nada de mais ficar triste. O que tem, o que não é saudável é você viver só a tristeza, né? Que aí leva para uma depressão, que aí leva para uma doença mesmo. Então, aí volta de novo, é o equilíbrio, né? O equilíbrio das polaridades, e não a exclusão das polaridades. E daí eu acho que fica aqui uma dica para as pessoas, né? A gente também, às vezes, fica muito no desequilíbrio entre o racional e o emocional, uma briga interna muito grande. E você só consegue fazer com que as coisas fluam na sua vida quando você equilibra esse seu lado racional, seu lado emocional. Então, vou desejar aqui que as pessoas possam se equilibrar primeiro dentro de si mesmo, para depois fazer esse movimento externamente, né? Uhum. E sejam plenos, né? Plenos naquilo que são. E não só, não caminhem só pela metade. A gente fala dentro da visão sistêmica, né, que nós somos 50% pai e 50% mãe, né? E que muitas vezes, durante uma separação, às vezes um pai ou uma mãe acaba excluindo, né? Por briga no casal, eles acabam excluindo ou o pai ou a mãe. E a criança, por amor, que é um amor cego, né, acaba tendo que escolher uma parte. Ou eu fico com meu pai, com o amor do meu pai, ou eu fico com o amor da minha mãe. E quando ela faz essa divisão, ela acaba se enfraquecendo e ela caminha pela metade pela vida. Eu acho que dentro da polaridade é a mesma coisa. Quando eu tenho que escolher um dos lados, eu acabo caminhando pela metade. Então sejam plenos. Plenos não só a nível sistêmico, caminhando com toda a força do seu pai, com toda a força da sua mãe, e não só a força do pai e da mãe, mas a força do sistema paterno e a força do sistema materno, e junto a isso, caminhe com a sua essência, com a sua polaridade, com aquilo que você tem, nos dois extremos, lembrando que os dois extremos, que são dois pontos, são unidos por essa linha. E essa linha é onde você vai transitar ao longo da sua vida. E não precisa escolher, basta apenas chegar naquilo que te faz bem. Ou seja, unir as partes e caminhar com equilíbrio para a vida. Perfeito. Posso fazer um desafio aqui para vocês? Uhum, claro. Vocês teriam algum exercício que a pessoa poderia fazer no momento que ela estivesse assim, vamos dizer, o lado mais depressivo, mais não sei o que ela poderia, talvez, para sair desse extremo, né, e talvez voltar mais para um equilíbrio? Uhum. Eu sempre recomendo a respiração, que parece ser uma coisa banal, mas que a gente não faz de forma consciente. Então, a respiração ela é um segredinho, uma chavinha mágica que pode resolver qualquer tipo de conflito e de desequilíbrio, seja ele emocional, racional ou o que for. Então, é respirar de forma consciente. Como é que você faz isso, né? Você coloca literalmente a mão aqui no peito e você vai sentir o ar entrando pelo seu nariz, descendo pela garganta, chegando aos pulmões, e vai fazendo esse movimento com consciência, repetindo essa respiração de 5, 10 vezes, mas com consciência. E quando a gente faz esse movimento,
nós estamos oxigenando o nosso cérebro, fazendo com que a mente aquiete, que o corpo acalme, fazendo com que o sangue flua com mais intensidade por todo o corpo, e isso traz uma sensação de equilíbrio muito grande. E daí, quando você está em equilíbrio, você pode fazer um outro movimento. Não sei se a Lili quer trazer algum outro exemplo. Tem, em relação às polaridades, você pode imaginar no seu lado direito um exemplo, né? Pode ser direito, esquerdo, eu estou dando aqui. Tipo, por exemplo, vou usar a coragem e o medo, tá? A coragem aqui e o medo aqui, né? Então, a coragem está aqui desse ladinho, o medo está aqui desse ladinho. Então, você olha para sua mão esquerda, onde você colocou, intencionou o medo, observe e percebe como você se sente. Vai dar uma sensação meio estranha, dá um pouquinho de medo mesmo. Aí volta para a outra mão onde tem a coragem, percebe que muda a sensação. Aí você olha e traz as duas mãos para o centro do coração. Traz aqui o medo, traz a coragem, você soma isso dentro de você. Então você fecha os olhos e inspira. Assim, onde tem o medo, também onde tem também tem a coragem. E você soma isso dentro de você. Pode juntar as mãos e sentir, porque troca uma energia, né? Você faz isso aqui, você sente as energias se misturando. E você vai trazendo para o seu centro o equilíbrio dessas duas polaridades. Com muito respeito por você, por quem você é, pela sua essência e pelo divino que há em você. Aí você traz para o centro, respira e acolhe. Por que o acolher, né? Quando a gente acolhe, a gente diz um sim para tudo que nós somos. E nós somos essas polaridades. Então eu acolho em mim a polaridade que existe. Então só respira e traz para o coração. E pode fazer isso com outras emoções, com outras situações, até com pessoas, né? Até com pai e mãe, né? Que às vezes a criança tem que fazer uma escolha aí. Não tem escolha, né? Os dois fazem parte. Traz aqui, ó. E ela se sente plena, ela se sente preenchida. E nós adultos também vamos se sentindo preenchidos com a vida e com tudo aquilo que existe da vida para nós, né? Porque às vezes a gente vive só com partes da que a vida tem, né? Que ela nos traz. E quando a gente soma isso, a gente traz toda essa plenitude para dentro de nós. Acho que esse também é um exercício bem bacana de ser feito. Eu gostei. Dois exercícios, inclusive, dá para juntar, né? Uhum. Começa com o seu e faz a respiração da Sandra, né? Uhum. Maravilhoso. Exatamente. Exatamente. E aí pode ir trocando as emoções, né? Aquilo que precisa ser trabalhado. E são exercícios simples que dá para fazer diariamente. Leva o quê? 5 minutinhos, né? E a pessoa se sente mais firme, mais forte e mais plena, que eu acho que é a plenitude que faz com que a gente caminhe com mais confiança na vida, né? Acho que é isso. Então, quero agradecer a presença de todos e nos vemos na semana que vem. Um beijo no coração de cada um. Obrigado, até a semana que vem. Até mais.